A aparência é e sempre foi o mais importante, e eu não sei quando as pessoas começaram a negar isso. Ai, mas eu prefiro a personalidade do que a aparência. Não, você não prefere não, para de mentir. Isso nem faz sentido, na verdade. E eu vou explicar o motivo ao decorrer desse vídeo. Se você é feio e introvertido, tu é esquisito, bizarro. Agora se você é bonito, aí não. Aí você é misterioso, na sua. Simples assim. Isso ocorre devido ao efeito halo. Eu vou explicar o que é isso, calma. Mas primeiro a gente tem que entender o que é beleza, o que é estética, o que torna algo bonito ou feio. A palavra belo vem do latim bellus, que significa lindo, bonito ou encansador, muito utilizada na época clássica, mas geralmente só para mulheres e crianças, tá? Porque para os homens tinha um sentido meio pejorativo. Já nos dias atuais, o dicionário da língua portuguesa ele define o belo como algo que tem forma ou aparência agradável, perfeita, harmoniosa, que desperta sentimentos de admiração, de grandeza, de prazer e de perfeição. O que geralmente vem à mente da maioria das pessoas em relação ao significado de beleza são termos como estética, harmonia, proporção, equilíbrio. Já o escritor italiano Umberto Eco, ele aborda o conceito da beleza em seu livro História da Beleza, e lá ele observa que o belo, junto com gracioso, bonito, sublime, e outras expressões similares, são adjetivos que geralmente a gente usa para indicar algo que nos agrada. Logo, nesse sentido, aquilo que é bonito é algo que é bom. E sim, em diversas épocas da história criou-se uma espécie de laço entre o belo e o bom. Já a estética significa a percepção sensorial da beleza, da arte, da aparência visual. Aspectos estéticos podem variar de acordo com o contexto e a perspectiva de quem está observando, mas geralmente envolvem características visuais ou sensoriais que são consideradas agradáveis. Agora, se você quer saber a definição de feio, é só se olhar no espelho. Não, sacanagem, correto. Mas, resumindo, é tudo que eu falei anteriormente, só que ao contrário. Ok, a gente já sabe o que é beleza, estética e o que é feio. Mas, especificamente, o que torna um ser humano bonito? Bom, isso varia de pessoa para pessoa, mas geralmente tem a ver com harmonia e proporção corporal, simetria facial, saúde, cultura e conexão pessoal. Fato interessante. Sabia que o seu cérebro decide se alguém é um bom parceiro sexual em menos de um segundo? Isso ocorre devido ao efeito halo. O termo halo effect foi cunhado pelo psicólogo Edward Tolkien em 1920, onde ele realizou um estudo sobre percepção social. Tolkien observou que os oficiais militares tendiam a classificar seus subordinados de uma forma consistente, mesmo que essas qualidades não estivessem relacionadas a eles ou tivessem comprovação alguma. Vou dar um exemplo. Um soldado bonito ele era considerado mais propenso a ser avaliado como alguém inteligente e confiável, mesmo que não houvesse evidência objetiva nenhuma para essas características. O efeito halo é um viés cognitivo que influencia como as pessoas percebem as características de uma pessoa com base unicamente na sua lataria. Em outras palavras, se alguém é bonito, as pessoas vão presumir automaticamente que essa pessoa também possui outras qualidades positivas, como inteligência ou bondade, mesmo que não haja nenhuma evidência para isso. É puramente consciente. Da mesma forma, se você é feio, as pessoas provavelmente vão presumir que você também tem outras características negativas. Mas por que as pessoas são assim? O julgamento das pessoas pela aparência tem raízes em nosso contexto evolutivo, devido à necessidade ancestral de fazer rápidas avaliações sobre possíveis ameaças ou aliados. O nosso cérebro desenvolveu mecanismos para tomarmos decisões rápidas e eficientes para garantir a sobrevivência em ambientes muitas vezes perigosos e desconhecidos. Naquela época, fazer julgamentos rápidos com base em pistas visuais poderia significar a diferença entre segurança e perigo. Em ambientes pré-históricos, onde os recursos eram limitados e as ameaças eram constantes, as pessoas precisavam rapidamente avaliar se um estranho representava um perigo ou não. Pistas visuais como a aparência física e expressões faciais eram indicadores importantes das intenções e emoções de um indivíduo. A aparência também poderia fornecer pistas sobre a saúde e a aptidão sexual de uma pessoa. Traços físicos que indicavam boa saúde, como uma pele saudável e um corpo com proporções corporais equilibradas, poderia ser indicação de genes fortes, o que era desejável para uma eventual reprodução e a sobrevivência de uma prole. A capacidade de fazer julgamentos rápidos sobre quem poderia ser um aliado confiável ou não era crucial. Indivíduos que exibiam características associadas à beleza, como simetria facial, eram muitas vezes percebidos como mais confiáveis, o que poderia facilitar a cooperação dentro de um grupo social. E à medida que essas tendências se mostraram bem-sucedidas, acabaram que elas foram transmitidas culturalmente ao longo das gerações, tornando o julgamento com base na aparência uma característica muito presente em nossa sociedade. Se liga, em um experimento, os participantes eles receberam um roteiro e foi anexado que esse roteiro foi feito por uma pessoa bonita. Eles botaram ali a foto, esse cara bonitão, foi ele que fez esse roteiro. E entregaram ali para as pessoas lerem. Eles fizeram a mesma coisa em um outro grupo, com o mesmo roteiro, só que botaram a foto de um cara feio lá. Foi esse cara aqui que fez esse roteiro. E entregaram para eles lerem lá. Quando foi solicitado uma crítica, adivinha? O roteiro da pessoa atraente recebeu só elogios. E o outro, obviamente, não. Mesmo sendo os mesmos roteiros. Quando você vê alguém, seu cérebro automaticamente ele tem uma resposta química com base nos aspectos do rosto e no corpo daquela pessoa. E você então tem um viés em relação a ela. Pode ser positivo ou negativo. Nas relações pessoais é 50-50. 50% aparência e
50% de personalidade. Mas a ordem é importante. Os primeiros 50% são a beleza. Porque, como naquele exemplo que eu dei no início do vídeo, a sua aparência ela determina como a sua personalidade é percebida. E não o contrário. Eu, por exemplo, podia ser extrovertido, tímido, honesto ou um completo psicopata. Minha estrutura óssea ela não mudaria. Ela não muda se você é uma pessoa boa ou ruim. Isso nem é questão de se você é ou não superficial. O cérebro de todo mundo tem esse... tá ligado? Inconscientemente. No finalzinho, somos bichos, cara. Você pode até pensar e falar que não liga pra aparência, que está atrás da personalidade de alguém, mas não, você tá atrás da aparência sim. Porque toda a sua percepção de personalidade é baseada no corpo daquela pessoa. E não tem como mudar isso. Cara, você não pode mudar coisas que estão fora do seu controle, mas você pode mudar coisas que estão no seu controle, como a sua confiança. O jeito como você lida com relação a ser bonito ou feio é o que realmente importa. Olha, eu não posso chegar aqui e simplesmente falar, seja confiante, como qualquer coach de merda aí faria. Porque isso seria como se você fosse, sei lá, um mendigo e eu te desse metade do meu sanduíche. Isso não ia resolver seus problemas, você ia continuar sendo um mendigo, você não ia ter nada pra comer amanhã. Percebe? Tem outros fatores em torno da confiança. Coisas como dinheiro, roupas, habilidades sociais, a forma como você lida com suas experiências passadas, tudo isso permeia a confiança. Ela é mais um estado complexo da sua mentalidade e do seu emocional, que pode ser influenciado por várias coisas. A confiança é uma base essencial para o funcionamento saudável das suas relações afetivas, profissionais e sociais. E não tem como eu te passar o tutorial atualizado cabulosão de como ser ultra mega power blaster confiante shed das ideias, porque isso envolve várias variáveis. Mas como em todo vídeo desse canal eu sempre mostro um problema e tento te ajudar, aqui vai algumas dicas que podem ser muito úteis. Primeiramente, mantenha uma boa higiene pessoal. Outra dica bem legal é você se vestir com roupas que reflitam a sua personalidade, com um bom caimento e com boas combinações de cores. Isso com certeza vai fazer você se sentir muito bem. Óbvio, também não esqueça da sua saúde mental e física, porque são extremamente importantes, assim como uma dieta saudável e exercícios regulares, que são coisas que vão melhorar demais a sua confiança e autoestima. Desenvolva também as suas habilidades de comunicação. Eu já falei sobre isso no meu vídeo sobre geração Z, mas é sempre bom ressaltar. A habilidade de se comunicar de forma eficaz pode aumentar milhões de vezes a sua confiança. Assiste também às suas imperfeições. Todo mundo tem falhas, tá ligado? Você não precisa ser perfeito. Tem que aprender com elas em vez de ficar se criticando, sabe? Mas se for algo que realmente te incomoda muito e você pode mudar, sei lá, se você é gordo e quer ficar magro, ou você usa um corte de cabelo estranho e quer mudar, muda. Se isso vai melhorar sua qualidade de vida ou faz você se sentir bem, por que não? Eu não sei se precisa falar isso, mas você tem que estudar e, obviamente, trabalhar bastante, porque senão como é que você vai poder comprar essas coisas pra comer ou se vestir, tá ligado? A confiança em si mesmo, ela não acontece da noite pro dia, requer tempo, prática e paciência. Sempre seja uma pessoa gentil com os outros e respeite todo mundo. Busque sempre ser um pouco melhor do que no dia anterior, pois quando você chegar ao fim de um ano, você será uma pessoa 365% melhor do que já foi um dia.